Quantas lutas estamos vivendo, não é? Você que está nos assistindo agora, certamente ou está vivendo tribulações ou conhece pessoas que estão vivendo muitas tribulações. E muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo, passando por lutas, por tribulações e penso, como essa pessoa consegue suportar isso? Muitos hoje estão passando lutas terríveis na área de doença. Eu tive amigos que sofreram por causa dessa doença, da Covid-19, ficaram dias e dias internados. Conheço pessoas que perderam emprego e hoje estão passando dificuldade, tendo que viver de uma ajuda daqui, da ajuda dali, de uma cesta básica dali. Como estão aguentando isso? Conheço pessoas que perderam entes queridos, estão sofrendo essa tribulação terrível, que é a dor da morte, a da saudade, tribulação. É tão difícil ver as pessoas sofrendo, é tão difícil sofrer. E muitas vezes nós que estamos passando por lutas e tribulações pensamos, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar essa tribulação, essa luta? Há algumas semanas eu tive que ficar com minha sogra no hospital, ela já é uma idosa, e teve um problema sério de saúde, e por causa da doença, da pandemia, ela não poderia ficar perto de outras pessoas, teve que ficar internada e eu a acompanhei. E eu vendo minha sogra ali sendo sedada, tomando aquelas medicações, sonda para aqui, sonda para ali, eu falei, meu Deus, como ela suporta tanta tribulação? Como suporta tanta dor? Como será que as pessoas suportam? É possível suportar? O apóstolo Paulo, diz que nós, sim, mesmo sendo cristãos e cristãs verdadeiros, genuínos, passamos por tribulações, foi isso que Jesus disse. Mas em 2 Coríntios, quando ele escreveu para a igreja lá em Corinto, Paulo disse algo interessante, algo importante, algo tremendo sobre tribulação. 2 Coríntios, no capítulo 4, se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você possa abri-la. 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 16 a 18, eu quero enfatizar o 17, eu vou ler os 3 versículos. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, com a ênfase no 17. Por isso, disse Paulo, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. No versículo 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E conclui no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as coisas que não se veem são eternas. Paulo acabou fazendo poesia aqui. É óbvio que a poesia que Paulo fez não é a mesma poesia que nós estamos acostumados na língua portuguesa. A nossa poesia na língua portuguesa é uma poesia que enfatiza muito a sonoridade, sobretudo a rima, não é? Nós temos os repentistas, aqueles que fazem embolada, nós temos até os rappers que fazem as suas rimas, e é muito interessante a inteligência dessas pessoas para fazerem suas rimas. A poesia hebraica, ela tem uma estética diferente. A poesia hebraica tem outra forma de mostrar a sua beleza. Uma das formas é o chamado paralelismo. E aqui Paulo faz uso, com o hebreu que era, de uma veia poética ao fazer um paralelismo. O que é o paralelismo? A própria palavra diz paralelos. São duas ideias que são colocadas uma acima da outra, que trazem a beleza dessa comparação. Pode ser um paralelismo normal, direto, em que as duas ideias se confirmam, ou pode ser um paralelismo que muitos chamam um paralelismo quiástico, em que uma ideia de cima contrapõe a de baixo. Esse paralelismo de Paulo é muito interessante. Observem que no versículo 17, eu quero enfatizar aqui o versículo 17. Paulo diz assim, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória. Está aí a poesia. Onde está a poesia? Aqui. Ele fala que nós temos uma leve e momentânea tribulação. E que essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo compara ideias, e isso que aí que está a poesia hebraica. Ele compara tribulação à glória. Paulo diz que nós vivemos um momento de tribulação. Mas essa tribulação, essa ideia de sofrimento, de tribulação, de dificuldade, ela é comparada, ela é contrastada com a ideia de glória. Paulo, então, contrasta tribulação com glória. Paulo contrasta leve, porque ele diz que a tribulação é leve, com a ideia da glória, que é o quê? Pesada. Paulo diz eterno peso de glória. Então, Paulo diz que existe uma leve tribulação, que ela vai implicar num peso de glória. E ainda diz mais, que essa leve e momentânea tribulação. Momentânea, passageira, efêmera, não duradoura. Enquanto a tribulação é momentânea, a glória vai ter um eterno peso. Então, a glória, ela é eterna. Ela é para sempre. A tribulação, ela é momentânea, a glória, ela é eterna. E aí nós vemos a beleza dessa poesia que Paulo usa em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós eterno peso de glória. Você que está passando tribulação, saiba que você está num processo de produção de glória. A sua tribulação, ela não vai acabar em si. Ela é uma produção, é um processo de produção de glória. Sabe quando você está fazendo um exercício físico, está suando, está transpirando, está sofrendo, porque você vai ter com isso saúde? É a produção da saúde. Quando você tem que passar por uma cirurgia e tem que sofrer, é a produção da saúde. Saiba que a tribulação que você está passando é a produção da glória que Deus tem para você. E Paulo diz que essa tribulação, ela é leve. Mas como a tribulação é leve? Ela é leve comparada com a glória, que é pesada. Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não nos prova acima da nossa capacidade. Por isso que essa tribulação, essa provação, ela é leve. Você pensando, meu Deus, o que eu estou passando não é leve. Saiba que em comparação com a eternidade, ela é leve. E saiba mais, que Deus está no controle da situação e Ele está permitindo você passar por essa tribulação. Deus, se Ele permitiu, Ele sabe que você vai aguentar o tranco. Creia nisso. Ele falou que Ele não permitiria que a gente fosse provado acima da nossa capacidade. Eu confesso a você que eu vejo certas pessoas que eu penso, meu Deus, como é que consegue suportar isso? Mas eu sei, suportam porque Deus está com elas. Jesus falou que deixaria sobre nós um jugo. Ele levaria o nosso jugo que é pesado, mas ele deixaria o jugo dele e o fardo dele que era leve. Mateus 11:30 diz isso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então saiba que você está levando, a carga que você está carregando, a provação, a tribulação, ela é dolorosa. Ela tem um peso, mas ela é leve perto do que Jesus levou na cruz. E ela é leve perto da glória que está preparada para você quando passar essa tribulação. Muitos de nós imaginamos que o que a gente passa é o pior que existe no mundo. Mas, gente, não é assim. Aqui, desse lugar que eu estou falando com vocês, neste lugar, há alguns anos, eu vi um irmão em Cristo pregando. Irmão esse que marca a minha vida. O nome dele é complicado. O primeiro nome é até fácil de falar, Nick. O segundo é Vidic. O Nick, ele não tem os braços completos. O Nick não tem as pernas. Mas o Nick é um homem completo em Cristo. Quando eu vejo o Nick, eu penso, meu Deus, que tribulação o Nick passou e passa na sua vida. Mas o Nick sabe muito bem que essa tribulação, essa dificuldade,
de ter um corpo diferente da maioria das pessoas, produz no Nick eterno peso de glória. Existe um provérbio chinês que diz: eu lamentava muito porque eu não tinha sapatos. Até o dia que eu encontrei um homem que não tinha os pés. A gente tem que entender que neste mundo tem pessoas que sofrem muito. Mas pode saber que essas pessoas não saíram do controle de Deus. Se Deus permitiu que elas sofressem, é porque Deus sabe que elas têm capacidade de aguentarem o tranco. O ditado popular diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Creia que Deus, se está permitindo que você passe a tribulação, Ele é contigo. E Ele vai te fazer suportar. Porque Ele é contigo. E essa tribulação que você está passando, saiba, ela é leve. Perto do peso da glória que está preparado para você. A palavra de Deus diz no Salmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tribulação, ela é leve e momentânea e produz eterno peso de glória. Além de leve, diz a palavra que ela é momentânea. Como a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas logo na manhã vem a alegria. Salmo 30, versículo 5. Sabe que o Albert Einstein, dizia que o tempo é relativo? E é verdade, o tempo é relativo. O que é o tempo? Né? O tempo, gente, para alguém que está do lado da pessoa amada, ele passa muito rápido, né? O que são 5 minutos do lado da pessoa que você ama? Voa, não voa? O que são 5 minutos do lado da pessoa que você ama? O que são 5 minutos assistindo uma aula que você não gosta? Uma eternidade. O que são 5 minutos quando seu time está ganhando com 2 jogadores a menos? Os 5 minutos demoram 3 horas. O que são 5 minutos quando seu time tem que empatar o jogo? Passa como se fossem segundos. Tempo é relativo. E Paulo diz que a tribulação ela é leve e momentânea. A tribulação vai passar. É uma questão de tempo. Tempo, diz Van Dyke, o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para aqueles que têm medo. O tempo é muito longo para aqueles que lamentam. O tempo é muito curto para aqueles que celebram, que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. E é esse o tempo de Deus para você. O tempo eterno. Você que está passando tribulação, saiba que ela é momentânea. Mas ela vai produzir para você glória que é eterna. Porque o amor de Deus é eterno. Essa tribulação que você está passando, saiba que ela é leve perto do peso da glória. Ela dói, ela te faz sofrer, mas Deus é contigo. E Ele te fortalecerá para suportar essa tribulação. E ela vai passar, porque ela é momentânea, a palavra de Deus promete isso. Ela é momentânea, mas a glória que está preparada para você e para mim é eterna. Que isso te fortaleça, que essa verdade possa te dar fé, esperança de vencer esse momento de tribulação, de angústia. Porque o peso dessa tribulação é leve. Porque ela é momentânea. Mas o peso da glória é um peso tremendo. E ela é eterna. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde. Se você está passando por tribulação e precisa de ajuda, ligue nos números que aparecem na base da tela. Você terá pessoas que vão orar com você, conversar com você, te ajudar a passar por esse tempo de tribulação, porque ele é momentâneo, para você desfrutar da glória eterna que está na vida com Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele coloque a vida dele no seu coração. Que Ele te abençoe e até o próximo programa Profetizando Vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.